Mais um crime de José Dirceu, mais conhecido como um dos líderes do PT e acho que é o maior gangster do Brasil, José Dirceu, que já foi guerrilheiro, treinou guerrilha em Cuba e hoje ele deve 34 milhões ao fisco, à Receita Federal. Então, só fazendo uma conta assim pequena de bar, vamos fazer uma conta de bar. Se você deve 10% do que você ganha, tipo 340 milhões, seria 34 milhões. Então, vamos supor que ele tivesse ganho 340 milhões. Justiça vai leiloar bens de José Dirceu, que deve 34 milhões ao fisco. Imóveis que serão vendidos estão avaliados em 2,9 milhões de reais e não cobrem 10% do débito do ex-ministro. Suponhamos que um político trabalhe durante 10 anos e ele ganha mais ou menos 30 mil líquido, que é o teto, né? 40 mil, 39 mil acho que é o teto. Mas um deputado não ganha isso. Acho que esse é o teto de presidente, ministro. Deputado ganha na média aí 30 mil reais. Se você trabalhar durante 10 anos, você ganharia mais ou menos em torno de 30 milhões de reais. Então é muito estranho. Imóveis que serão vendidos estão avaliados em 2,9 milhões de reais e não cobre 10% do débito do ex-ministro José Dirceu. Desde o final do ano passado, a Justiça Federal começou a levantar todos os bens de José Dirceu. O objetivo é fazer um grande leilão para que o valor arrecadado possa cobrir uma parte da dívida do ex-ministro, chefe da Casa Civil do governo Lula. Em uma ação fiscal que tramita na 5ª Vara da Justiça Federal em Campinas, Dirceu é acusado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de sonegar 34 milhões de reais em impostos. O ex-ministro foi incluído na lista de grandes devedores da dívida ativa da União. A Justiça Federal já anexou no processo pelo menos 5 laudos de avaliação de imóveis de Dirceu e do empresário Júlio César dos Santos, que ajudava o ex-ministro a administrar a empresa e também é executado no mesmo processo. Para a Fazenda Nacional, Santos era uma espécie de fiel escudeiro de Dirceu. Os imóveis que irão a leilão somam 2,9 milhões de reais, o que não chega nem 10% da dívida total de Dirceu com o fisco. A lista inclui um apartamento na rua Eugênio Betarello, no valor de 900 mil reais, e um apartamento na rua Nilza Medeiros Martins, ambos em São Paulo. Em 2018, uma casa do ex-ministro em São Paulo foi arrematada em leilão da Justiça Federal em Curitiba. José Dirceu, portanto, valendo-se de sua formação jurídica, criou uma empresa, a JD Assessoria e Consultoria, para a prestação de serviços de consultoria e todas as empresas envolvidas no citado esquema de vantagens dentro do poder público, e por ela recebia valores devidos a título de propina e tráfico de influência. Em tal desiderato, contou com a ajuda sobretudo de seu irmão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Júlio César dos Santos e Camila Ramos de Oliveira e Silva. Importante destacar que o produto da atividade ilícita era blindada através de aquisições imobiliárias por outras empresas. TGS Consultoria e Assessoria e Administração Limitada. Segundo a denúncia feita pela Fazenda Nacional, Dirceu simulou diversos contratos de prestação de serviços de assessoria com diferentes empresas dos mais variados ramos no mercado, com o objetivo de ocultar a verdadeira origem dos recursos para reduzir a tributação incidente sobre os rendimentos auferidos. Para a Fazenda Nacional, Júlio César dos Santos usou sua empresa, a TGS, para lavar dinheiro da propina e do tráfico de influência do ex-ministro. Conforme amplamente demonstrado, os executados usualmente
camuflavam seu patrimônio, praticavam lavagem de dinheiro pela emissão de notas fiscais fictícias e não recolhem tributos devidos, além da persistente confusão patrimonial, diz a Fazenda Nacional. José Dirceu apresentou uma apelação civil junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em São Paulo em dezembro. O ex-ministro contesta as dívidas tributárias com o argumento de que nenhuma de suas condenações criminais chegou à última instância da justiça. Então aqui ele não está dizendo que não tem. Ele está dizendo que o processo dele não foi acima da segunda instância. Olhem só. Então aqui, na verdade, ele está declarando que realmente possui muito mais dinheiro do que se imagina. Dirceu foi condenado à prisão por envolvimento em corrupção nos escândalos do Mensalão e do Petrolão, com penas que somam mais de 30 anos de prisão. Engraçado, né? Um cara que deve tudo isso, um cara que fez o que fez, desviou tanto dinheiro, destruiu o Brasil e ainda está solto. Enquanto que tem jornalista preso por opinião, tem deputado preso por opinião, tem o presidente do PTB, que é o Roberto Jefferson, preso por opinião. Tudo bem, você pode não concordar com a opinião dele, ele pode ter exagerado, mas é estranho, não é? Ele já foi preso 4 vezes, mas deixou a cadeia em 2019, beneficiado por habeas corpus. Não há sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, essa condenação é passível de rejeição, diz o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende Dirceu. Segundo o advogado, os laudos de avaliação são uma medida preparatória para o leilão judicial. A Fazenda Nacional contesta os argumentos do ex-ministro. A absolvição criminal não influencia na persecução do crédito fiscal lavrado por autoridade administrativa competente. Em razão da independência entre as instâncias administrativa e penal, sustenta o procurador Leonardo Mesquita junto à Justiça Federal, no processo que corre na Justiça Federal, Dirceu foi condenado a pagar honorários advocatícios. O ex-ministro está morando em Brasília com a mulher e a filha mais nova. Depois de ficar preso por 2 anos, a rotina dele hoje se limita a ministrar palestras em sindicatos ligados ao PT e a publicar artigos e vídeos na internet. Então esse é o cara que deve 34 milhões de reais à Receita Federal. Então, se você calcular que é 10% o imposto, ele teria recebido supostamente mais de 340 milhões de reais. Muito estranho, né? Um cara que foi ministro, que foi preso, ele não teve assim tanto tempo na política. Então essa é a quadrilha do PT. Cada dia que passa se descobre mais coisas sobre essa quadrilha que saqueou o Brasil. Isso aqui, na verdade, eu acho que é uma mixaria perto do que essa gente já roubou dos cofres públicos, do meu, do seu e do nosso dinheiro tão suado, os impostos do povo brasileiro. E fora que ele é um cara muito perigoso, ele é um dos mentores do PT. Na verdade, foi ele que arquitetou o Mensalão em 2005, 2006, no qual ele foi preso. Ele foi um dos arquitetos e ele salvou a pele do Lula, né? Então é assim, para não cair toda a corja, eles foram, não, o culpado é o José Dirceu. Mas imagine quantas coisas esse cara deve ter escondido durante todo esse tempo da justiça brasileira e ainda não foi descoberto. E provavelmente nunca será, porque esse dinheiro deve estar em outro local, deve estar investido em algum lugar, deve estar com alguém, deve ter comprado joia, alguma coisa ele fez. E não é pouco, não é só isso. Eu tenho certeza absoluta que é muito mais do que isso. Porque se procurar ali, com certeza vai achar. Então esse é mais um vídeo mostrando mais um crime do José Dirceu, da quadrilha do PT. O PT é uma facção criminosa. E só tem bandido que compõe o seu quadro. E nós já conhecemos o maior corrupto do mundo,
o Lula, que está solto graças aos amigos dele no STF, e o Zé Dirceu também, a mesma coisa, ele está solto. Um cara com uma pena de 30 anos está solto graças aos amigos do STF. Então esse é o vídeo, vamos compartilhar e mostrar a quadrilha que é o PT, tá? E a roubalheira que eles promoveram durante 16 anos que eles ficaram no poder aqui no Brasil. E nós não podemos deixar essa quadrilha voltar. Um abraço e até o próximo vídeo.